E é isso. Olá, gente, boa noite. Espero que todas e todos estejam bem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, gente, que eu acho que eu errei na mão do negócio. Vamos lá. Agora foi. Agora sim, gente. Começou! Começou! Boa noite para todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um momento da didática. Espero que todos vocês estejam, todas e todos estejam bem e com saúde. Isso que é mais importante, vocês, os seus familiares, né? A gente passa por um momento em que é bem importante a gente observar essas relações e como elas estão. Bom, antes de iniciar a nossa aula, falamos sobre hoje é dia da educação. Tadã! Parabéns para todos nós que trabalhamos, que iremos trabalhar, ou que trabalharemos, ou que já trabalhamos, ou que pensamos em trabalhar para a educação. Nesse dia, então, eu trago aqui uma frase do Nelson Mandela, que é: a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. E talvez essa frase dele seja uma frase que eu me identifico muito, porque eu vejo da seguinte forma: quando nós terminamos o povo está falando em comida ainda, gente. Para quem não está acompanhando a aula ao vivo e nem não sabe a conversa do pré-corredor, é o seguinte: a professora Arília, ela fala o seguinte: ela tem uma fome que é uma fome fora do comum. E eu comentei o seguinte: quem estivesse durante a aula comendo teria dor de barriga essa madrugada. E aí a gente começou a falar de comida, de pizza, de lanche, não sei o quê, e o pessoal continuou falando de comida. Para quem está acompanhando aí, né, o chat, falando: nossa, o que estão conversando? É isso que a gente está conversando, né? Então, o povo está entrando na aula ainda. E é tranquilo, Carolina, faz parte. E aí eu sempre comento que quando eu termino uma licenciatura, eu tenho uma arma na mão, que é o meu diploma. Eu posso fazer uma geração de pessoas críticas, e eu posso fazer uma geração de pessoas que não tenham sucesso de alguma forma. Então, eu comento que quando eu termino a licenciatura, eu estou apto a matar. Por quê? É porque é nessa relação, né? Porque a licenciatura não é, ela pode fazer uma nação ela crescer, né? A educação, ela pode fazer uma nação crescer, ou ela pode fazer uma nação morrer, né? Desaparecer. Então a gente tem que ter essa responsabilidade quando nós estamos dentro da área educacional, tá? Bom, falando dos próximos eventos, tcharam! Próximo evento no dia 3/5, às 20 horas, pelo canal do YouTube. Já deixei um avisinho lá nos avisos, que vai ser mediado pelo professor Arnaldo, né? Que é literatura ressignificando a linguagem. Tudo bem? Então, vocês conhecem aquele professor, o Arnaldo, né? Ele, gente, ele vai ser o mediador. Então, vai ter esse momento, essa conversa no dia 3/5. E no dia 4/5 vai ter o evento com o professor Silvino e o professor Catai, que eu acredito que vocês conheçam também, né? Que é empregabilidade, uma visão sistêmica. Também vai ser no dia 4, só que vai ser às 19 horas também pelo canal do YouTube. Os dois eventos terão emissão de certificados, né? Lembrando que, como é a emissão de certificados, tem o formulário fica disponível durante o evento, e mais 2 horas após o evento, depois eu fecho esse formulário, e aí tem a emissão de certificados, é enviado por e-mail para vocês, tá bom? E passando todos esses avisos, pensando no estudo de caso,
e algo que é bem importante dentro do contexto educacional, em que em poucos momentos existe alguém que fala assim para você, vem cá, eu vou te explicar o que é isso. Chama-se a educação por meio de projetos. Então, dentro dos contextos educacionais, foi observado o quê? Que esse processo de ensino e aprendizagem, em que você tem, os alunos são colocados por disciplina, né? E cada disciplina, um professor não conversa com o outro e cada um toca a sua disciplina sozinho. O que acontece? A gente começou a criar pessoas, indivíduos, que só pensavam em determinadas caixas de saberes. E aí começa-se o estudo para fazer o quê? Que as disciplinas elas têm que conversar, né? Elas têm que se relacionar. E aí começa a pensar na questão da educação por meio de projetos, né? Então, quando a escola faz um projeto, hoje a gente tem duas políticas educacionais que eu vejo que são muito, como é que eu vou dizer, latentes, perceptíveis. Uma primeira instituição em que ela olha a escola, né? A escola olha o projeto como algo que eu tenho que passar para a comunidade e de uma forma para cumprir algo, e um outro momento em que uma forma de integração, tá? Então, quando eu vejo um projeto escolar, normalmente o projeto ele tem essas duas percepções. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de percepções, tá? Bom, o que é a educação por meio de projeto? Então, a educação por projetos oferece às instituições de ensino a oportunidade de aprimorar o desenvolvimento do estudante, né? E pensando, a gente vai pensar um pouco sobre como implementar essa ideia, né? Como ela funciona. As propostas da educação por projetos devem oferecer condições para o desenvolvimento pleno do estudante, corpo, mente, sentimento e atitude, convocando e educando em toda a sua inteireza, quer dizer, em toda a sua totalidade. E a gente para de pensar num ser universal, né? Naquele ser do conhecimento. A gente pensa no ser social. Esse tipo de organização e condução do processo educativo permite ao aluno uma participação abrangente, profunda em todas as etapas da realização de uma ação. Analisar uma situação, decidir, intervir, planejar e executar a ação, avaliá-la, apropriar-se dos resultados. Quer dizer, a gente fala muito na educação do protagonismo estudantil. O protagonismo estudantil é isso, quando eu tomo a responsabilidade sobre o meu estudo e eu vou desenvolver ferramentas e formas de criar esse estudo. E isso tem que ser trabalhado em toda a escolaridade, né, do estudante. Então, desde lá dos pequenininhos, na educação infantil, até propriamente no ensino médio. Por quê? Porque isso gera competência e responsabilidade sobre o seu estudo. Todo esse processo contribui para o desenvolvimento de competências, pois trata-se de uma tarefa que se pensa e se concretiza em função de uma finalidade real. Entre as vantagens dessas metodologias está a obtenção de altos níveis de motivação e participação dos estudantes. Então, o estudante, principalmente os estudantes mais velhos, quando eles entram, né, quando eles ingressam, o professor oferta um projeto, eles se apropriam desse projeto de uma forma em que eles acabam tomando, né, esse projeto como deles. Então, tem o ano passado, nós fizemos um encontro de educadores na Semana da Educação, em que eu fiz um diálogo com uma professora, que a gente tratava sobre a questão de literatura, e dos saraus literários, né? E um dos saraus literários que eu participei, que foi um projeto que foi grande, né? Porque, na verdade, envolveu todo o ensino médio, e eles trabalhavam com períodos literários, períodos históricos, sociais. O que aconteceu? Os alunos eram agentes, eles podiam tocar, declamar,
Então, você percebe a apropriação desse momento e como, né, o professor ele se torna mediador desse processo. Ele não é mais aquela pessoa que passa o conhecimento, mas ele dá as ferramentas para que o estudante possa fazer a sua prática, né? A educação por projetos gera oportunidades para que os estudantes coloquem seus conhecimentos em ação e sejam provocados a pesquisar outros conhecimentos e transformar suas hipóteses de modo a resolver problemas por meio da interação, né? Então, eles vão, de alguma forma, se integrando, né, nesse processo de projetos, né? Então, mesmo quando são turmas, às vezes a gente tem uma turma que ela tem muitas panelas, né, que são grupos de interação social, né, que eles vão fazendo as panelinhas. Então, nessas panelinhas, quando você coloca um projeto maior, você consegue quebrar a panela, porque eles começam a trabalhar por competência. Então, é por afinidade, né? Então, dentro de uma escola que eu trabalhei, foi tratado sobre as décadas, a década de 50, 60 e até da década de 50 a contemporaneidade, né? E cada professor desenvolveu uma determinada temática. A minha temática foi comunicação. E aí, nessa temática de comunicação, os alunos eles se inscreviam, né, para a temática do professor. Então, você já tem um primeiro momento que o aluno se coloca para fazer aquela temática, para trabalhar com aquela temática. E dentro do grupo de alunos que eu orientei, eu subdividi em 3 grupos. Eu trabalhei com questão de vídeo e imagem, questão histórica e a questão de decoração de espaço. Percebam? Então, e coloquei para esses estudantes para que eles pensassem, interagissem entre eles. Então, eles fizeram uma amostra, né, dentro da amostra, dentro do projeto da escola, nós tínhamos uma sala toda que tratava sobre os elementos da comunicação, e foi feito lá o quadro de post-it que a pessoa deixava, né? Um quadro de mensagem, deixava mensagem sobre o que achou do projeto, das apresentações, tinha a máquina de escrever, e aí você tinha lá aquela criança que nunca viu uma máquina de escrever, para a gente, e para alguns de nós, talvez, né? Não sei todos, mas a máquina de escrever é algo que a gente tocou, a gente trabalhou de alguma forma, a gente, ai, me senti uma véia agora, ai, meu pai. Ok, ninguém precisa saber a minha idade, mas é isso, né? Então, a gente teve esse contato com a máquina de escrever. E para criança, então, para criança que é 5, criança muito jovem, não teve esse contato, então eles se divertiram ao máximo, porque, nossa, mas sai, se escreve já sai. Eu falei, já eles gostavam por causa disso, o modelo do telefone, né? Porque hoje a gente usa celular, mas o telefone, aquele telefone de discar. Então, é também o momento em que você percebe a necessidade de se ter contato, né, com uma história sobre determinados projetos. Então, isso é bem legal de se pensar, né? Então, o projeto, quando ele é pensado, ele tem que ser pensado como uma ação de intervenção para a mudança de algo que se mostre um problema para a escola, para a comunidade. O ideal é que o projeto ele tenha uma temática que envolva de determinada forma a comunidade, né? Apoiar a autossugestão dos alunos com relação aos estudos, quer dizer, às vezes o aluno tem uma ideia sobre um determinado um tema para ser trabalhado, uma discussão para se ter, e aí cabe o professor pensar nessa discussão, né? Será que é possível? Por quê? Né? Promover pesquisas estruturadas que articulem os interesses estudantis com os interesses curriculares, também é uma outra parte de proposta, né? Que é o quê? Eu pegar o conhecimento curricular com pesquisas para que o estudante ele possa ter esse protagonismo estudantil. E aí, alguns documentos importantes quando a gente pensa na política de projetos, né? Então,
A primeira percepção, tá todo mundo vivo aí, gente, vocês estão tudo quietinho. Eu, vivo, morto, vivo, vivo, morto. Pode perguntar, viu, gente? Sinta-se à vontade, porque fica parecendo que a professora está falando sozinha. Vocês partem com isso, viu? Eu já falei que eu vou deserdar todo mundo. Ninguém quer fazer uma pergunta capciosa, nada assim, polêmico. Nossa, gente, nem parece aula de didática, viu? Que coisa. Pode, Luana, pode. A Luana fez uma pergunta bem pertinente aqui, né? Ela falou assim: os projetos interdisciplinares também podem servir como avaliação, inclusive na hora da temida prova de recuperação? Pode. Luana, lembra quando eu comentei que os processos avaliativos ficavam a critério da instituição e do professor? Então, o professor, a instituição, quando ela coloca um projeto para toda a escola, normalmente ela já fala para o professor, professor, gostaria que você, uma das suas notas ficasse do projeto. E aí você insere como lá no seu diário, né, no seu registro, você coloca a nota de projeto. E é claro, os alunos vão super bem, porque é considerado. E nesse processo de recuperação, eu não preciso chegar nem na prova da recuperação, mas na prova eu faço eu tenho quando a escola tem projeto, eu coloco uma questão da prova, eu coloco para que ele faça as considerações sobre o projeto, né? O que foi o projeto tal e como ele foi agregador, tal. E aí automaticamente aquele cara que trabalhou no projeto, ele sabe, né, que o que ele fez, o que foi feito, etc. E ele acaba tendo uma notinha na prova, na avaliação bimestral, que a gente fala, ou trimestral, né? Depende da instituição. A Sueli fala que ela não sou vivo, sou tia, claro. E eu que isso, vai. Eu virei agora operadora, né? Com essas crianças ficam brincando nas aulas aí, mas estou viva. O Antônio fala, estou pensando na dificuldade de guiar um projeto que traga mesmo algo transformador para a comunidade. Antônio, ó, normalmente o tema ele surge a partir das suas aulas. Então você percebe ali uma determinada dificuldade, né, uma determinada carência educacional, social, né? E aí você leva isso para o grupo, e aí aquele coordenador, ele deve ter percebido ou não, e se discute em grupo sobre o projeto, né? Como esse projeto deve ser implantado. Normalmente, o coordenador pedagógico, ele é o cara que faz aquele arquiteta, né? Que vai ligando uma disciplina à outra, e quando se tem essa reunião maior, fala assim, olha, o tema é esse, o que, que você quer fazer na sua área, o que, que você... Então, eu gosto muito dessa parte de comunicação, realmente redes sociais, etc. Então, elementos tecnológicos, então, para mim, é muito tranquilo fazer trabalho disso. E é importante você observar dentro da área qual é o seu ponto forte. Todos nós, enquanto educadores, nós temos uma área de conhecimento que é mais forte. Um determinado conteúdo que você parece que é muito natural para você trabalhar. Então, e mesmo fazer leitura, discussões, etc. Então, você sabe que ali é seu ponto forte, né? Entendi a questão da... Mas aí que tá, Antônio. Dependendo da instituição, isso depende muito da instituição. Dependendo da instituição, é uma feira de ciências, tá? Meio que tá lá porque tem que mostrar resultado. Aonde que vai ser a sua diferença, tá? Você, no seu trabalho.
na discussão que você faz com os estudantes, como você conduz esse trabalho, percebe? Eu comento que na educação, se eu tiver 100 numa sala e eu conseguir trabalhar com 2 e 2 entenderam muito bem a matéria e conseguiram ter sucesso, eu já sou uma pessoa feliz, percebe? Porque existe a gente fala que 70% dos estudantes, eles vão se tornar pessoas não críticas, não reflexivas. 30% vão se tornar críticos e reflexivos. Né? Então, eu tenho que olhar esses 30. Né? Eu tenho, algum tempo atrás, eu me coloquei à disposição do colégio da minha filha para fazer uma discussão, né, sobre esse aspecto social do vestibular, quem é que acaba fazendo uma faculdade, para onde vai essa faculdade, enfim, essa percepção de carreira. E a minha filha tinha uma inquietação que ela assim, mas a minha turma, os meus amigos. Eu falei, filha, infelizmente, a sua turma do ensino médio, seus amigos de ensino médio, são pessoas que nem a metade vão conseguir chegar, talvez, no ensino superior, ou você vai ter contato. Se você tiver contato, é um contato muito esporádico, se não nulo. E ela falava assim, não, mas são meus amigos, não sei o que. Eu falei, filha, não, a vida não é assim, né? Aí passou o tempo e tal, e agora ela tá na época que ela tá estudando vestibular, enfim, tá, né, fazendo as coisas dela. Ela percebeu isso. Por quê? Porque o conhecimento escolar que se dá, né, o aproveitamento desse conhecimento curricular, educacional que nós temos hoje, 30% do nosso público vai ter o que esperamos. Os outros 70% eles vão fazer outras coisas. Tá? Então, é claro que também depende, né, de classe social, etc. Mas isso também implica naquela pessoa assim, ela vai trabalhar, ela vai estudar fora, ela vai, enfim, ela vai fazer qualquer outra coisa menos que dar continuidade no estudo. Se der continuidade no estudo, dessa margem que vai dar continuidade no estudo, uma parte para o curso no meio do período, porque começa a aparecer outras demandas pessoais que requerem olhar também, né? Então, isso é importante pensar, Antônio. Então, quando você olhar o seu contexto social e perceber o que a sua comunidade precisa, né? Como esse trabalho ele pode interferir naquele contexto social, sabe? E que tipo de informação. Então, eu tive isso numa outra instituição também, vale como exemplo. Então, eu tinha uma turma de formandos que eles precisavam arrecadar dinheiro. E aí eles criaram várias ideias, né? Uma delas era a coleta de óleo de cozinha, que nós conseguimos uma ONG aqui em São Paulo que vinha buscar esse óleo de cozinha e como é que se diz? E eles conseguiam pegar um trocado, né, para pagar a formatura. E aí o que acontece? Numa outra turma, né, que não era uma turma, sei lá, de quinto ano, acho que foi, que era uma turma de fechamento de ciclo, que eu fiquei responsável pelas essas duas turmas no projeto. Eles trabalharam com o porquê de você fazer essa coleta de óleo, o que implica o óleo dentro do meio ambiente, etc. Então, você vai vendo como as informações vão se encaixando. Então, a minha área, gente, a inicial é letras. Vale dizer isso, né? É letras, né? Mas meu olhar de professor, eu começo a olhar para outras áreas também.
Porque eu não posso pensar que a minha área é a única e, nossa, é essa, não. Eu vou olhando para outras áreas e como essas áreas elas vão me agregando. Tá? Isso é importante. Tudo bem, Antônio? Estou sonhando sobre meu trabalho com educação. É importante pensar sobre isso, Lídia. É importante observar que tipo de profissional você quer ser, né? Eu comento que existem tipos de profissionais, existem tipos de professores, existem tipos de resultados esperados aos meus estudantes. Então, o que me cabe, né, é sempre pensar que tipo, quem é o estudante e o que eu quero levar para esse estudante. Tá? A Bruna traz com trabalho de formiguinha, a Bruna também tem esse pensamento de, né, com educação, como você. A Ana Paula faz a seguinte pergunta: o que está errado na educação? Jovens hoje em dia não sabem ler, menos a interpretar texto. O erro está nos professores, nas instituições de ensino, na casa desses alunos, que os pais não estão muito presentes. Nossa, é a mesma pergunta se Tostines é bom porque é fresquinho ou fresquinho porque é bom, né? Uma pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não tem culpado, viu, Ana? A verdade é essa, tá? Não existem culpados, existem medidas a serem tomadas. Então, eu Lilian, enquanto professor, então, vamos supor, me chega um aluno que ele não sabe ler e não sabe escrever, não sabe interpretar, eu vou culpar quem? O sistema? A família? Não, ele chegou para mim, eu tenho que trabalhar com ele. E eu vou ter que trabalhar com ele da melhor forma possível, para que ele tenha um determinado resultado. E talvez ele tenha uma outra dificuldade, ele não tenha nem, não é problema nem da instituição, nem do professor e nem dos pais. Talvez ele tenha uma dificuldade de aprendizagem. E aí? Né? É engraçado a gente quando a gente percebe essas perguntas, né? Eu tive um aluno que, todos os professores reclamavam desse aluno. Todos, né? E aí o que acontece? Porque era um aluno que ele não queria copiar, tinha uma letra horrorosa, não queria ler, não queria fazer nada, fazia a prova de qualquer jeito. E aí eu falei assim, isso aqui não tá normal. E aí eu chamei a família, eu falei, olha, será que não seria um bom momento para buscar um especialista da área da psicopedagogia, na época que estava vindo, né, psicologia educacional, para fazer alguns testes e verificar se ele não tem uma dificuldade de aprendizagem? Simples assim. Aí a família foi e levou. Isso, o jovem, ele tinha lá, sei lá, 15, 16 anos. E aí a família levou. Descobriram que ele tinha uma alta taxa de dislexia. Ele tinha muita dificuldade. Ele não tinha pouca, ele tinha muita dificuldade. E aí o que acontece? Todo o trabalho pedagógico teve que ser adaptado porque foi verificado que ele tinha dislexia. Então, às vezes, o meu trabalho do professor, ele não é só ler, aprender a ler e escrever, sabe? Também observar o que pode estar de errado com o estudante. E aí, o que aconteceu? Todo foi adaptado, e ele já sabia que ele tinha essa dificuldade. Ele foi para os vestibulares já avisado que ele tinha um laudo, né? Ele tinha um laudo, né? Comprovando, ele já tinha passado pela... existe uma associação, né, que faz o teste de dislexia, que faz a verificação de laudo, etc. O laudo ele não pode ser criado de qualquer jeito e por qualquer pessoa. E aí ele levou isso para os vestibulares. Hoje ele fez educação física, ok, sucesso, e ele tem uma academia. Ele trabalha com isso. Então, às vezes, se você rotula que o problema é da família ou da escola, você não trabalha. Então, precisa pensar um pouco nessa questão de rótulos, viu, Ana?
Legal, Antônio. Sim, Antônio, a gente fala muito hoje na questão de sustentabilidade gerando economia, né? E produção e economia ativa. Eu tenho visto muitas propostas assim de hortas comunitárias, né? Pensar sobre isso. Sim. A Bruna, acho que tudo aqui em conjunto, é o suporte das famílias. Cada um é um, gente. Não coloquem no mesmo balaio. Ah, porque se ele é assim é porque é isso aqui. Não coloca no mesmo balaio. No ensino à distância, realizar um projeto com sucesso é um desafio bem maior. Você conhece alguns exemplos de projetos feitos online? Tem alguns projetos, sim, de interações que ocorrem. Não. E da educação básica, tem uma escola, depois alguém me lembra para mandar o nome dessa escola, que o ano passado, ela no meio de uma pandemia, ela fez um projeto, fez uma semana sobre discutindo as relações étnico-raciais para alunos de ensino fundamental 1 e 2, uma escola do município de São Paulo. Acredito que uma medida importante, Marcos, é o governo investindo de maneira correta nos recursos para o ensino básico. Nossos índices de incidência são baixos, por exemplo, porém o custo de nossos estudantes é alto. Os recursos são utilizados no ensino superior público e o ensino fundamental é deixado de lado. Marcos, na verdade, não tem recurso para ninguém, tá? Eu acho não, tenho certeza disso. O recurso, não tem vindo para ninguém, tá bom? Menos ainda agora. Ludmila, tem várias dificuldades que às vezes a gente não percebe no contexto, porque às vezes tem muitos alunos, né? Mas você tem que ter um olhar sobre a dificuldade, porque o aluno que tem dificuldade é aquele aluno que te preocupa, é aquele aluno que você deve preocupar. O que é bom, você deve estar preocupado também, mas o aluno que tem dificuldade, ele é um aluno que, pelo menos para mim, ele é o que mais importa dentro de um contexto maior. É o meu desafio. Eu falo que eu sempre tenho um aluno que é desafio. E os alunos que são desafio, eles se tornam importantes no meu processo de aprendizagem enquanto professor. A Francisca traz, na escola de trabalho, vai ter a horta comunitária e jardinagem, um projeto que vem para os funcionários que estão na linha de frente durante a pandemia. Assim. Eu falo no geral, o Brasil é um dos piores do mundo em relação à educação. Ana, porque na verdade não se tem investimento. Nunca se tem investimento na educação, não é de agora. Nunca se teve. E quando se teve, algumas medidas foram implantadas e alguém tocou, né? Então a gente fala muito do EAD, e o EAD eu conheço desde 2007, tá? Então quando a gente fala de as primeiras universidades abertas, né, cursos abertos, havia uma política que as universidades públicas deveriam ofertar os cursos, e demorou muito para tudo chegar, né? Por quê? Porque falta equipamento, a gente percebe que educação à distância não é algo fácil, precisa de equipamento, precisa de acesso. A gente percebeu bastante coisa nessa pandemia, então falta muito investimento, né? Em todos os segmentos educacionais. Tá? Bom, alguns documentos importantes quando eu começo a olhar para a política de projetos, né? Indico aqui o primeiro, que é a Agenda 2030. Agora é 2030, né? Que é um documento que ele é baseado em uma conferência da ONU que trata as questões, né, que precisam ser trabalhadas no mundo. Então, até o ano de 2000, acho que vocês viram os logos assim, né, gente? Senão eu vou me considerar muito, muito mais velha que vocês. E eu espero que não seja. Que eu gosto de pensar que eu ainda sou jovem. Que eram 8 até o ano de 2000. Eram 8 metas até o ano de 2000, que fazia erradicar a extrema pobreza e fome, atingir o ensino básico universal,
promover a igualdade de gênero e autonomia de mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater HIV, AIDS, malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental, estabelecer a parceria mundial para o desenvolvimento. Então, isso eram 8 metas, 8 metas de até o ano de 2000. Bom, chegou no ano 2000, foi feita uma outra conferência em que foi instaurado 17 ODs, né, que vai de 2015 até 2030. Então, que tem todas essas informações aqui. Então, essas 8 viraram 17. E cada uma delas tem um desdobramento de mais ou menos, do mínimo 5 pontos até 10 pontos a serem discutidos, que fazem parte de cada um desses, tá? Vale a pena olhar o documento e dar uma lida nele. Por quê? Porque é importante que eu comece a observar o quanto o meu conteúdo pedagógico, o conteúdo que eu dou em aula, ele está relacionado ou não com algo desses conteúdos aqui, dessas informações, tá? E um outro documento importante chama-se Temas Transversais. Até o ano de 2017, os temas transversais eram baseados nos parâmetros curriculares nacionais, que tinha saúde, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Esses eram os temas transversais a serem trabalhados. Com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ele dá uma enxada, né? Então, trabalha-se a questão de meio ambiente, mas você já tem o seu desdobramento. Economia tem o desdobramento. Educação tem o desdobramento. Cidadania e civismo tem o desdobramento. Multiculturalismo, olha, uma palavra diferente aqui, né? Também tem seu desdobramento. Ciência e tecnologia, com o seu desdobramento. Então, o documento oficial está nesse link aqui, vocês vão poder fazer acesso e tal. Importante que vocês leiam, né? Tem um minuto para vocês lerem esse documento, né? E aí, dentro de projetos, a gente tem algumas palavrinhas que, nossa, elas são os infernos. Mentira. Os infernos em si. É uma coisa assim que dá um nó na cabeça. Que chama-se interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, tá? O multidisciplinar é cada um no seu quadrado, tá? Então, a multidisciplinaridade ocorre quando há mais de uma área de conhecimento em um determinado projeto ou propósito, mas cada uma dessas disciplinas mantém seus métodos e teorias e perspectivas. Serve para resolver problemas imediatos e não possui foco na articulação e nos ganhos colaborativos. Então, vamos pensar. Às vezes, tem lá um problema de lixo. Os alunos não entendem o que é cesto de lixo. Você entra na sala, a sala parece sei lá, um lixão, né? Parece não sei o quê. Aí se dá bronca, não sei o que, nada. Aí o professor de ciências vai lá e fala, olha, vou desenvolver um projeto então da questão do lixo, a importância para a saúde, para o ambiente, etc. Então, esse professor, ele faz o projeto na área dele, aplica para aquela turma, né, com um objetivo específico. E os professores só observam, né, porque não, e cada um vai trabalhar com algo que é da sua área. Eu vou trabalhar com o texto sobre, e vou avaliar a produção do texto dele. Eu vou trabalhar, sou de matemática, eu vou trabalhar com gráficos, leitura de gráficos, e vou pedir para eles analisarem os gráficos. Mas eu estou olhando para a minha área específica, percebam? Bom, interdisciplinaridade com o mesmo propósito. Então, são disciplinas diferentes que caminham para o mesmo propósito, né? Com o mesmo objetivo. E acaba acontecendo o quê? Maria, eu vou pedir para você desligar seu microfone.
A gente gostaria de ter aula com fundo musical, né? Mas eu acho que aí eu perco o meu tom de fala. Continuando. Então, quando a gente olha, né, o projeto interdisciplinar, são todas as disciplinas olhando para um projeto só, e eu avalio conforme, né, o meu conhecimento sobre. Então, neste caso, mais de uma disciplina se une em um projeto comum com o planejamento se relacione. Durante o processo, essas áreas trocam conhecimentos e enriquecem ainda mais as possibilidades, como resultado um novo saber, menos fragmentado e mais dinâmico. Essa visão dá significado à experiência escolar. E aí, então, o exemplo do projeto, que lembra que eu falei para vocês da de comunicação? Então, você tinha um projeto escolar que ele era maior, né? Englobava toda a escola, só que aqueles alunos que estavam no meu projeto, eu dava nota conforme, né? Na minha oficina, eu dava com nota conforme eu avaliei. Só que eu tinha alunos de diversas turmas e eu compartilhava essa nota de projeto com outros professores. Então, as áreas de conhecimento, se, elas se falam, elas se conversam num projeto comum. E o trans, né, que é conhecimento sem fronteiras disciplinares. Eu acabo recebendo e dou o conteúdo do outro também. Então, eu sou da letras, mas eu dou conteúdo de história. Eu sou da letras, mas eu dou conteúdo que é de matemática. Eu sou da letras, mas eu dou o conteúdo que é de ciências. Isso é sem fronteiras. Então, eu não fico presa, também é um projeto que une todas as áreas, né? E em que elas trabalham com um fim comum, que é o quê? A minha área de conhecimento não é melhor que a sua e também não é mais e nem menos significativa do que o outro. Todas as áreas de conhecimento têm importância e devem ser relevadas em conta dentro de um determinado projeto. Então, esse nível de integração, gente, é assim, talvez o santo graal da educação, né? Que o projeto, os documentos eles trazem, né? Então, às vezes, na escrita da escola traz que é transdisciplinar, mas o projeto não é transdisciplinar, ele é interdisciplinar. Por quê? Porque é a medida do quê? Que eu, Lília, eu sou, né, de português ou inglês, né? A primeira formação, então eu dou aula de matemática. E tudo bem, porque aí o professor de matemática vai me ensinar e eu vou dar aula para os alunos que eu tenho que dar o projeto daquele conteúdo de matemática, percebam? Então é sem fronteiras mesmo, é algo que, ok, não tem área de conhecimento, não tem caixinha, todo mundo vai. Difícil trabalhar bem, difícil ter momentos de um projeto dessa forma. Então, estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Dúvidas, inquietações? Querem perguntar mais alguma coisa sobre projetos? Sim, não! Dúvidas? Não dúvidas? Tudo escuro, Ludmila? Não, Bruna. A prova ela tem um período em que ela vai abrir, né? Gente, dúvidas, inquietações, não inquietações. Qualquer dúvida, inquietação, passe pelo fórum de dúvidas e deixe a sua dúvida. Atenção com os prazos de entrega de atividades. Quem não fez a 3 e 4 ainda, faz favor de fazer a atividade 3 e 4, né? Crianças, faz favor, viu? E é isso, gente. Vamos terminando. Muito obrigada. A CPA, ela fica bem na disciplina, ela fica no finalzinho de avaliação. Ela abre para vocês, Carolina. Aí vocês podem avaliar muito mal a professora Lilian. Mentira, viu, gente? Avalia bem.
Bando de gente vai falar mal da professora. Pode fazer depois, Pamela. A Carolina, né? Foi a Carolina que perguntou? Não. Quem foi que perguntou se pode fazer agora? A Carolina. Pode fazer depois, não tem problema, mas faz. Avalie a instituição. É importante que vocês tenham esse momento. Não vai falar mal da professora, porque depois a professora tem que justificar porque que ela falou que os alunos são criaturas inimagináveis, que ela falou que os alunos teriam dor de barriga depois da aula dela. Gente, é isso. Fiquem em paz, saúde, paz sempre. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos no próximo encontro. O próximo encontro é de revisão, próximo da prova. Essa semana eu já vou liberar a semana lá, da semana que é dos pensadores, para a gente fazer aqueles encontros, que é logo após. A gente vai fazer esses encontros após o período da prova, ao 2. E é isso, gente. Saúde e paz para todos vocês. Tenham uma ótima semana, um bom final de semana e até mais.